Canal de bênção aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o seminarista Glaucio, ele estuda junto com o seminarista Giovanni, irmão aqui da nossa igreja. É um prazer em recebê-lo e vai estar nos trazendo a santa mensagem do coração de Deus para a amada igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de alegria poder estar com os irmãos pela segunda vez. Na verdade, a primeira vez que eu estive aqui foi no conselho do pastor André. Nós tivemos aqui, o Giovanni nos convidou, e nós estivemos por um tempo aqui. E agora o Giovanni nos convidou de novo para estar retornando. Então eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Sabemos que os tempos são difíceis, mas nós chegamos numa igreja avivada, uma igreja onde a gente pode sentir a presença de Deus, uma igreja que ainda prega o verdadeiro evangelho. Então a gente tem que ficar feliz e glorificar a Deus por isso. Trago um abraço da nossa igreja lá de Bom Jesus, Igreja Batista Jardim Valera. Peço aos irmãos que orem por nós, que nós estamos passando por um processo de sucessão pastoral, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do meu irmão, meu amigo Giovanni. Agradecer a Deus pela vida de um amigo que Deus nos deu, que é o pastor André. E pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Silvio. Obrigado pela confiança de nos deixar ministrar a palavra de Deus nesse púlpito tão sagrado. Bom, abre a sua Bíblia comigo, querido. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E eu peço aos irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas, por favor. Prometo que não vou me demorar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Iremos ler alguns versículos. Eu vou ler porque a minha tradução possa ser diferente dos irmãos. Assim que os irmãos estiverem todos prontos, digam amém, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Versículo 19. Não apagueis o Espírito. E o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Te damos graça porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, te pedimos que nesta noite, ó Deus, na ministração da tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa retirar todo o eu, tudo o que vem atrapalhar, ó Deus, o seu Espírito operar nesta noite. Ó Deus, eu não tenho palavras, ó Deus, para modificar a vida dos irmãos, mas é a tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, que o Senhor, aquilo que o Senhor falou no meu coração, ó Deus, que eu possa transmitir fielmente para a tua igreja e que nós, como igreja do Senhor, possamos sair daqui totalmente transformados e regozijantes na tua presença. Obrigado por tudo. Receba a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, a Bíblia, ela é fantástica. Cada vez, pastor Silvio, que eu paro para ministrar, para estudar a palavra de Deus, se eu leio ela todos os dias, o mesmo versículo, todos os dias ela nos ensina algo. Por mais que as pessoas dizem que a Bíblia é somente um livro, mas eu fico a me perguntar, se é somente um livro, por que elas estão proibindo ela de ser falada? Se a Bíblia é somente um livro, por que tem países que perseguem somente este livro? Se a Bíblia é somente um livro, por que no Brasil, onde a gente ainda pode pregar o Evangelho, estão querendo calar a nossa boca? Porque a Bíblia, ela é a verdade de Deus. Doa a quem doer. Se as pessoas querem compactuar com o pecado, o problema é delas, mas a Bíblia ela não será mudada para agradar ninguém, porque foi o próprio Deus que a escreveu. E lendo a passagem a carta de Paulo a Tessalonicenses, eu aprendi algumas coisas. A história diz que Paulo escreve essa carta
aos Tessalonicenses, e essa carta é uma das primeiras cartas que Paulo escreve às igrejas que ele tinha levantado. E eu vejo a carta de Paulo, e ela é uma carta de um pai para um filho. Podemos dizer que Paulo era pai espiritual do povo de Tessalônica. Foi ele que levou o evangelho de Cristo àquela cidade. Então nós vemos uma carta de um pai preocupado com o filho, que dá nesta carta amor, mas também dá uma carta de repreensão e de encorajamento. Nós sabemos que naquela época, aquelas cidades eram povoadas por macedônios, cananeus, judeus, romanos. E era uma miscelânea de línguas e de tradições. Ali, o movimento ali era o politeísmo, ou seja, havia vários deuses. Então havia aquela confusão de tantos deuses que existia ali. Mas Paulo chega com a palavra do Eterno ali e convence aquelas pessoas. Muitas pessoas se convencem que estavam no caminho errado, que estavam no caminho contrário com aquilo que Deus tinha. Então elas se convertem ao cristianismo e começam a pregar. Mas nós sabemos que quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, o inferno também se levanta para nos atrapalhar. Aquele povo pregava o evangelho, aquele povo pregava a palavra de Deus, a ponto de próprio Paulo escrever na sua carta, no versículo 7 do capítulo 5, que ele diz assim, porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebem, está no capítulo 5, eu estou no capítulo 4, meus irmãos, perdão. No 17 diz assim, no versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, são de noite. Mas nós, que sejamos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Ou ele diz, nós andamos na vida certa. A palavra que nós temos é a verdadeira palavra. Mas sim, como eu disse, o inferno se levanta para combater a palavra de Deus. Mas Paulo, longe, mesmo não podendo mais entrar na cidade de Tessalônica, ele escreve essa carta de encorajamento, de repreensão e de ensinamentos para aqueles dias, para aqueles momentos que aquele povo estava passando naquela época. Essa história nos diz e nos mostra algumas coisas que nós iremos aprender nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos é que devemos regozijar-vos. Lê comigo o versículo 16, que diz assim, olha, regozijai-vos sempre. Algumas traduções dizem assim, olha, alegrem-se sempre. Paulo está ensinando para eles, olha, não importa os problemas que vocês venham passar, não importa as tribulações que venham enfrentar, mas alegrem-se sempre. Devemos estar alegres sempre, querido. E eu comecei a estudar e meditando nessa palavra, e comecei a meditar, eu fui estudar, e a medicina e a psicologia, ela nos traz algumas reflexões. Você sabia que a falta de alegria, ela pode trazer para a nossa vida a pressão arterial? Que a falta de alegria, ela pode trazer a taquicardia, que é a aceleração do coração? Você sabia que a falta de alegria, ela pode trazer o aumento da glicose, gerando assim a diabetes? A falta de alegria, ela traz o estresse. A falta de alegria, ela traz a depressão. E a falta de alegria, ela combina no suicídio. Olha como é importante a alegria em nossas vidas. E Paulo está dizendo para eles, olha, não se abatam com as perseguições que vocês estão sofrendo, mas pelo contrário, alegre-se em pregar a palavra de Deus. Eu sempre digo lá em Bom Jesus que nós somos um privilegiado, porque Deus não precisa da gente para nada. Deus continua sendo Deus com a gente ou sem a gente. Mas nós somos privilegiados. Deus tem prazer de contar conosco para a sua obra. Então nós devemos nos alegrar, queridos. Independente de que viemos passar nesse mundo. Independente do que vierem falar contra nós. Mas que nós devemos estar sempre presente e sempre alegre na presença de Jesus. Jesus é a nossa alegria. Jesus deve ser a nossa alegria, mesmo que nada esteja dando certo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. O salmista diz, alegrei-me
quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Neemias 8, versículo 10, a parte D diz assim, olha: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se. Independente das coisas que nós estamos passando, devemos estar alegres, pois sabemos que quem nos sustenta é o Senhor. Então, queridos, nesta noite, eu não sei como você entrou nesse lugar, mas alguma coisa eu tenho certeza, do jeito que você vai sair aqui, com a presença do Espírito Santo te acompanhando até a tua casa. Você pode ter certeza que o Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos orar sem cessar. Eu tenho uma Bíblia que diz, que o título dela é a Bíblia, a Mensagem. E o texto que ela traz diz assim, ó: orar em todo o tempo. Paulo está ensinando para aquele povo e para nós que a oração, ela deve ser o nosso mover. Ela deve ser a mola mestra que nos impulsiona. Ela deve ser a chave da nossa vitória. Quando a gente fala a chave da nossa vitória, as pessoas logo pensam que a vitória é você conquistar um carro novo, um carro zero, uma casa, uma mansão. A nossa vitória, ela não se baseia nesta vida. A nossa vitória não se baseia nos bens materiais. É certo que nós devemos trabalhar para dar o melhor para a nossa família? Sim, devemos. Isso é direito nosso. Mas nós não devemos nos prender somente a essas vitórias, querido. A nossa maior vitória foi feita lá na cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa. As chibatadas não eram para ele, era para nós. Os pregos que furaram a mão de Cristo não eram para eles, eram para nós. Mas ele nos deu a vitória através da sua morte. Então nós devemos sempre agradecer a Deus por isso. Eu vejo lá em Bom Jesus, lá na nossa igreja, a gente tem um problema muito sério. Quando que a gente fala que vai orar. No culto de oração das terças-feiras, lá, dá 5, 6 pessoas. E aquilo me incomoda. Porque o próprio Cristo orava ao Senhor. Ele tirava o seu tempo para falar com o Pai. Isso é exemplo para nós. E muitas igrejas têm deixado a oração como coisa secundária. Lá em Bom Jesus, como eu disse, vão 3, 4, 5 pessoas. Mas se falar que tem um show gospel na praça, os crentes estão todos lá. Qual é a prioridade da igreja? Qual é a minha prioridade? Qual é a nossa prioridade? As diversões, orar e falar com Deus. Paulo nos ensina que nós devemos orar sempre. Que nós possamos sair daqui nesta noite convictos que a oração, ela deve fazer parte sim do nosso dia a dia. Não só nas horas que nós vamos almoçar ou jantar, mas todos os dias da nossa vida. O Senhor me despertou esse tempo atrás, e a minha esposa está aqui que não me deixa mentir, despertou para que nós começássemos a orar juntos. Na hora de sair para o trabalho, na hora do almoço, na hora da janta, na hora que a gente vai dormir. E a oração, ela tem que ser importante, como eu disse, porque as coisas do dia a dia vão tomando conta do nosso ser. E essas coisas vão ficando para trás. Coisas importantes vão ficando para trás. Começam a tomar posições, coisas supérfluas em nossa vida. Nós passamos tanto tempo à frente de uma televisão, à frente do WhatsApp, mas não temos tempo para orar 10 minutos e falar com o Senhor. E queremos ter intimidade com Deus. As pessoas falam assim, eu queria ter intimidade com Deus. Mas como ter intimidade se você não tem um relacionamento? A oração é relacionamento com o Senhor. A oração, ela deve ser primordial. Ela deve ser a primeira coisa que nós fazemos na nossa vida. Quando nós vamos casar, primeiro a gente tem um relacionamento. A gente conhece, né? Começa a conversar, depois tem um relacionamento, a gente casa e tem a nossa intimidade. Com Cristo é assim também. Nós conhecemos ao Senhor, começamos a conversar com Ele. Quanto mais a gente conversa com Ele, mais Ele conversa com a gente. E isso vai gerando mais intimidade. Quanto mais a gente busca a Deus, mais Ele se revela para nós. Nosso Deus é um Deus relacionável. Ele não é um Deus que está longe, não. Ele é um Deus que está perto. Ele sempre esteve perto do seu povo. A Bíblia diz que Ele andava com o seu povo na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Ele não se apartava da presença do Senhor a momento nenhum.
Então ele é um Deus que quer se relacionar conosco. A Bíblia diz que Deus ia na virada do dia ao Éden para falar com Adão. Não era Adão que ia buscar a Deus, mas o próprio Deus vinha ao jardim para se relacionar com Adão e pergunta: Adão, onde está tu? Então nós vemos que a oração, o relacionamento com Deus é importante na nossa vida. E Paulo está ensinando aquele povo: olha, independente das coisas, alegrem-se e continue firmes na oração. Jó capítulo 42, versículo 10 diz assim: que Deus mudou o cativeiro ou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Tiago capítulo 5, versículo 12, a parte B diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes nós não temos força para orar. Às vezes somente o que vem em nós são as lágrimas. Mas não se preocupe, querido. Às vezes você está chorando, você está gemendo e não consegue balbuciar uma só palavra. Mas saiba que a sua oração, Deus está ouvindo. O homem não pode ouvir, mas o nosso Deus, Ele ouve. A Bíblia diz que o Espírito Santo ministra com os nossos gemidos inexprimíveis. Então nós temos que crer nisso, que Deus ouve a nossa oração, mesmo que ela seja em forma de lágrima. Como eu disse, o próprio Cristo orava. Então, se Ele orava, nós também devemos orar. Como pequenos Cristos que nós somos, devemos imitar o nosso mestre. Então, que a oração ela possa ser a chave e a mola mestra que impulsiona a andarmos na presença de Jesus. A terceira coisa que Paulo nos ensina é que não apague o Espírito. Paulo estava preocupado e estava alertando aquele povo por causa do pecado que existia naquele lugar. Pudesse contaminar o povo que tinha conhecido a palavra. E Paulo diz para ele: olha, não comeces a olhar coisas, a ouvir coisas que não agradam ao Senhor. Fique firmes. As pessoas vão falar que vocês estão loucos, que vocês estão antiquados, que vocês são quadrados, que a Bíblia deve ser rasgada, mas continue no espírito da verdade. Continue alimentando o seu espírito. Continue alimentando o Espírito Santo que mora em você. Como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia. Em comunhão com o Senhor. A gente, como eu disse, a gente passa tanto tempo na internet, à frente da televisão, e nós não tiramos sequer 10 minutos para falar e ouvir a voz de Deus. Eu não sei como é que é o seu dia a dia, como é que você acorda, que hora que você acorda, que hora que você sai para trabalhar. Mas tire um tempo para ouvir o que Deus tem para falar com você. Alimente o seu espírito. Existe um ditado no mundo que mente vazia é a oficina do diabo. Isso é verdade. Se a gente deixa de nos alimentar com a palavra de Deus, a gente vai se alimentar com coisas supérfluas. Com coisas que não edificam a nossa vida. Com coisas que não edificam a nossa família, que não edificam a nossa fé. Por isso que tem pessoas que têm pregado o Evangelho, falando que a Bíblia tem que ser modificada. Por isso que tem pessoas dizendo que a Bíblia ela tem que ser rasgada. Nós vimos agora a Xuxa falando que a Bíblia tem que ser reescrita. Pessoas que não têm intimidade com Deus, não conhecem o Deus da Bíblia. Como é que elas podem falar o que está escrito aqui? E nós sabemos que se estamos aqui, foi porque a palavra chegou a nós. Foi porque ela chegou a gente. E ela traz mudança de vida. Mas para isso, nós não podemos deixar a chama do Espírito se apagar. Paulo está dizendo para eles: olha, doa o que doer. Sofra o que sofrer. Mas não abandone a vossa fé. O Brasil, como eu disse, está passando por um problema muito sério. Antes, o pastor Silvio e outros irmãos mais antigos podem dizer isso. A gente ficava preocupado em orar pelos países que eram proibidos de pregar o Evangelho. Cuba, China, Coreia do Norte. A gente falava assim: vamos orar, mas no Brasil nunca vai chegar. Já chegou na Venezuela, já chegou na Argentina e está do lado. E a igreja brasileira, ela não tem se atentado do perigo que nós corremos. De alguns dias não podermos mais cultuar o nosso Deus. Mas eu trago uma palavra de conforto para você, querido. Eles podem fechar as portas. Eles podem queimar as Bíblias. Mas eles não podem apagar o Espírito Santo do nosso ser.
Se nós não pudermos cultuar na igreja, se prenderem a gente por falar de Cristo, nós vamos pregar nas cadeias. Paulo foi o maior pregador e sofreu isso. Pedro sofreu na prisão. Eles eram homens como nós, mas pregavam o evangelho. Se for preciso, nós vamos para a cadeia. Mas nós vamos continuar pregando o evangelho. Amém, irmãos? Porque sabemos que o evangelho salva. O evangelho transforma vidas. E o diabo não quer que isso aconteça. O diabo quer que vidas sejam ceifadas por falta de conhecimento do evangelho. Fechando as igrejas, calando a nossa boca, o evangelho não é propagado. E vidas vão ser perecidas, vão morrer. Mas que Deus nos capacite a cada dia para fortalecer o nosso espírito, para que nos dê ânimo e coragem para romper as barreiras do inferno e pregar o evangelho a toda criatura. Foi para isso que nós fomos chamados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a quarta coisa, querido, já caminhando para o encerramento da nossa mensagem nesta noite. A quarta coisa que Paulo encoraja aquele povo é que eles deveriam esperar a vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. A volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que nos motiva a caminhar. Por mais difícil que as coisas estejam, por mais difícil que as circunstâncias ao nosso redor pareçam pregar para nós que é impossível. Mas a nossa esperança é saber que um dia o nosso Rei vai voltar. E não se engane, querido. A vinda de Jesus está próxima. A vinda do Mestre está próxima. E isso Paulo diz para ele, e o mesmo Deus de paz, no versículo 23, vos santifique completamente. E ora a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente estava lá em casa hoje à tarde, conversando e vendo alguma coisa na internet, e vi um vídeo de uma senhora chamada Andressa Urach. Acho que os irmãos conhecem ela. É uma que era garota de programa, se converteu ao evangelho, fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje ela está fora do evangelho. E fizeram para ela uma pergunta: como é que você, conhecendo o evangelho, você vive essa vida de promiscuidade? Ela virou e falou assim: pastor, porque eu gosto. A promiscuidade enche a minha alma. Mas eu não estou preocupado porque eu acredito em Deus. Eu acredito em Cristo. E eu tenho certeza que quando Ele voltar, Ele vai me levar. Aí aquilo veio ao meu coração e fiquei pensando, gente, como essas pessoas estão pregando o evangelho fácil. O evangelho do que tudo pode. Que Deus é amor. Realmente Deus é amor. Mas Deus é juiz. Ele é o justo juiz. Nós devemos estar irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo. O diabo tem deturpado a palavra de Deus, dizendo que tudo pode, porque Deus é amor. Mas Paulo orienta aquele povo que vocês mantenham a sua vida irrepreensíveis. Que nós possamos, como servo de Deus, como povo de Deus, manter a nossa vida irrepreensível. Porque, como eu disse, a vinda de Jesus Cristo está próxima. E ai daquele que não tiver com a sua vida lavada no sangue e remida no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Que nesta noite nós possamos sair daqui confiados que nós devemos nos alegrar no Senhor, que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos manter a chama acesa do Espírito em nossa vida e que principalmente espere mais um pouquinho. O Mestre está chegando. O Mestre está vindo. E em breve nós poderemos cantar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tudo vai se passar. Tudo nesse mundo vai passar. Os sofrimentos, o choro. Mas lá naquele dia nós iremos cantar no coral celestial. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu queria convidar você que se colocasse de pé.
Com a permissão do pastor Silvio, eu queria convidar você que fechasse os seus olhos e que a igreja ficasse em espírito de oração, por favor. Eu não sei, querido. Eu não conheço você, estou te vendo hoje pela primeira vez. Eu não sei como você adentrou as portas da Igreja Batista da Capelinha. Eu não sei o que passa no seu coração, eu não sei o que o diabo tem soprado no seu coração, na sua mente, nos seus ouvidos. Quem sabe ele tem soprado que você não tem mais jeito, que pau que nasce torto morre torto, mas eu acredito e confio no carpinteiro de Nazaré, que ele conserta até o pau mais torto que tiver, ele conserta. Eu não sei se o diabo tem soprado no seu ouvido que o seu casamento já faliu. Eu não sei se o diabo tem soprado no seu ouvido que o seu filho não tem mais jeito, que o seu marido não tem mais jeito, a sua esposa não tem mais jeito, que a sua família é uma família fracassada. E eu quero desafiar você nesta noite. Eu quero convidar você que vem aqui à frente, com a permissão do pastor.